vocês. Estoy muy feliz de estar en este lugar muy bonito con todos ustedes. 제가 자녀가 4명 있는데 그 중에 큰 딸과 이번에 같이 왔습니다. Eu tenho 4 filhos e agora a minha filha maior está aqui comigo. Yo tengo 4 hijos y mi hija mayor está aquí conmigo. 우리 큰 딸 위해서 기도를 부탁드립니다. Eu peço orações por ela. Yo pido oraciones por ella. 자, 오늘 저는 여러분과 여러분이 꼭 저뿐만 아니라 여러분이 꼭 이렇게 살았으면 좋겠다는 마음으로 말씀을 좀 전하기를 원합니다. Eu gostaria de compartilhar a palavra para não somente eu viver assim, mas todos nós poder viver assim. Quisiera compartir la palabra con ustedes no solamente para que yo pueda vivir así, sino que para que todos nosotros podamos vivir así. 우리 사도행전 17장 1절에서 9절 말씀입니다. Eu gostaria de ler o livro de Atos, capítulo 17, do verso 1 9절까지. até o 9. Vamos a leer Hechos capítulo 17, del 1 al 9. E viajando por Anfípolis e Apolônia, vieram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como era de seu costume, entrou a eles e por 3 sábados argumentava com eles pelas Escrituras, declarando-as e propondo-lhes que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E que, dizia ele, este Jesus é o Cristo, a quem eu vos anuncio. E alguns deles creram e se ajuntaram a Paulo e Silas e dos gregos devotos grande multidão e não poucas das mulheres principais. Mas os judeus incrédulos, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens malignos dos mercados e, juntando uma multidão, tumultuaram a cidade e, atacando a casa de Jasão, procuravam trazê-los ao povo. E, não os achando, puxaram a Jasão. E alguns irmãos das maiores autoridades da cidade, clamando: estes que têm perturbado o mundo também vieram até aqui, aos quais Jasão tem recolhido. E todos estes fazem contra as ordens de César, dizendo que há outro rei chamado Jesus. E eles tumultuaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Mas, tendo recebido a fiança de Jasão e dos demais, eles o soltaram. 바울이 자기의 그냥 안 읽어도 될까? Entendimos, né? 바울이 자기의 관례대로 관례가 됐다고 표현했습니다. Paulo aqui fala que era a sua costume. Pablo habla aquí que era su costumbre. 저희는 전 세계 어디 가든지 사역을 할 때 꼭 사도행전 17장 이대로 사역을 합니다. Quando a gente vai ao mundo para compartilhar o evangelho, gosta de compartilhar assim como Atos 17. Cuando nosotros vamos al mundo para compartir el evangelio, le gustaría de compartir de esta forma. Nos gusta compartir de esta forma. 사도 바울의 성경을 가지고 먼저 그리스도를 풀어내고 그리고 예수가 그리스도라고 전했습니다. O apóstolo Paulo, ele explicava as escrituras e daí ele explicava como Jesus é o Cristo. El apóstol Pablo explicaba las escrituras y a partir de ahí él explicaba cómo es que Jesús es el Cristo. 하나님의 은혜로 이대로 사역을 했을 때 주께서 전 세계 문을 여시는 것을 경험했습니다. E pela graça de Deus, ao fazer o ministério desta forma, Deus abriu portas para todo mundo. Y por la gracia de Dios, por hacer el ministerio de esta forma, Dios abrió puertas para la organización del mundo. 왜 사도 바울이 이렇게 했을까요? Mas por que é que o apóstolo Paulo fez desta forma? Pero ¿por qué es que el apóstol Pablo hacía de esta forma? 우리가 알기로 유대인들의 성경을 가지고 있고 또 그리스도를 알고 있음에도 불구하고 그리스도의 그 중요한 그리스도의 의미를 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. A gente sabe que os judeus tinham a Bíblia, eles conheciam o Cristo, porém eles tinham esquecido o verdadeiro significado disso. Nosotros sabemos que los judíos conocían la Biblia y que ellos sabían muchas cosas, pero ellos habían olvidado el verdadero significado de eso. 하나님의 율법을 가지고 있던 유일한 민족, 그것에 대한 자부심이 있고 그 율법을 열심히 지키기 위해서 성경을 연구했던 사람들입니다. Eles eram povo que tinha orgulho de ser o povo que tinha a lei de Deus e eles também leíam as escrituras com muita disciplina para viver essas escrituras. Ellos eran un pueblo que tenían orgullo y que leían mucho las escrituras porque tenían eso como una disciplina. 그들은 그리스도를 알고 있었고 그리스도를 말하고 있었고 심지어는 그리스도를 기다리고 있었지만 전부가 그리스도에게서
벗어났습니다. Eles conheciam de Cristo, eles aguardavam o Cristo e eles falavam de Cristo, porém, eles todos tinham se esquecido do verdadeiro Cristo. Ellos hablaban del Cristo, esperaban al Cristo, pero ellos se habían olvidado del Cristo. 저는 지금 비난의 의도가 전혀 없습니다. E a minha intenção não é crítica. Mi intención no es criticar. 다른 교회가 복음이 없다라고 비난하면 안 됩니다. 우리는 지금 비난할 의도가 전혀 없습니다. A minha intenção não é falar, as outras igrejas não têm o evangelho, não é a crítica. Mi intención no es decirte que las otras iglesias no tienen el evangelio, no es una crítica. 오히려 우리의 상태를 얘기하는 거예요. Eu estou falando de nosso estado. Yo estoy hablando de nuestro estado. 얼마나 쉽게 복음을 잃어버릴 수가 있는가? 그것이 우리의 상태라는 거예요. É tão fácil nós perder o evangelho, isso é nosso estado. Es muy fácil perder nosotros el evangelio en ese estado. 성경을 연구하고 율법을 지키고 그리스도를 기다리고 있으면서 불구하고 그리스도를 놓칠 수 있는 것이 우리 상태라는 거예요. O nosso estado é que temos a Bíblia, nós lemos a Bíblia, guardamos o Cristo, porém nós perdemos esse Cristo tão facilmente. En nuestro estado nosotros tenemos la Biblia, leemos la Biblia, sin embargo nosotros perdemos al Cristo tan fácilmente. 심지어 한두 명이 놓친 것이 아니라 모두가 놓쳤다는 사실입니다. E não é só algumas pessoas, todos nós. Y no solamente algunas personas, sino que todos nosotros. 그냥 이 대부분의 사람들은 그리스도를 육신적으로만 이해하고 있었고 로마에서 자기 민족을 건져낼 정치적인 지도자의 정도의 의미만 가지고 있었다는 것입니다. A maioria das pessoas, eles achavam que Cristo era uma pessoa que viria para uma coisa da carne, para libertar eles de Roma, de uma forma política. La mayoría de las personas pensaban de que Cristo iba a venir para liberarnos de algo en su carne, para liberarnos de Roma de una forma política. 일평생 성경을 연구하면서 보낸 사람들이 굉장히 많을 텐데도 불구하고 다 같이 복음을 잃어버렸습니다. Tinha pessoas que eles estudaram as escrituras toda a sua vida, mesmo assim, todos eles perderam o evangelho. Habían personas que habían estudiado las escrituras toda su vida, pero de esta misma forma ellos perdieron el evangelio. 이게 그때 당시에 유대인의 문제일 뿐만 아니라 지금 우리 이 땅에 지금 현재 존재하는 우리의 문제입니다. Isso não só foi o problema dos judeus nessa época, mas é o problema hoje para nós. Pero ese no solamente fue el problema de los judíos en esa época, sino que este es el problema ahora para nosotros. 하나님의 은혜로 많은 나라를 가봤습니다. Pela graça de Deus, eu visitei muitas nações. Por la gracia de Dios yo visité muchas naciones. 정말 수많은 교회가 그리스도에게 집중하지 못하고 있음을 보게 됐습니다. E eu olho como que tantas igrejas não se focam no Cristo. Y yo miro como muchas iglesias no se enfocan en el Cristo. 찬양팀들에게 한마디 드리도록 하겠습니다. E eu gostaria de falar com a equipe de louvor uma coisa. Y yo quisiera hablar con el equipo de alabanza una cosa. 굉장히 은혜롭게 찬양을 Na verdade, esse louvor foi cheio da graça de Deus. La verdad es que esa alabanza fue llena de la gracia de 이 Dios. 찬양팀은 은혜가 있는 찬양팀 같아요. Eu acho que esse equipe de louvor é uma equipe com graça de Deus. Pienso que ese equipo de alabanza es un equipo con gracia de Dios. 하지만 제가 전 세계를 돌면서 교회 안에서 가장 은혜 못 받는 그룹이 찬양팀이라는 걸 알았습니다. Mas eu visitando todo mundo, eu descobri que a equipe que não pode ouvir a voz de Deus muitas vezes é o equipe de louvor. Y yo viajando por todo el mundo, yo me di cuenta de que el equipo de alabanza que no puede recibir el evangelio, 땀을 뻘뻘 흘리면서 그렇게 찬양하지만 실제로 내려가서는 전혀 하나님의 말씀을 듣지를 못합니다. E eles suam louvando a Deus com tanta graça, mas quando eles estão aí ouvindo a palavra, não conseguem ouvir muitas vezes. entonces el equipo de alabanza que se encarga de alabar al Señor está ahí enfrente del evangelio y no consiguen oír el evangelio, aunque se les predica muchas veces. 원래 사단이 찬양하는 천사장이었잖아요. O Satanás, ele era um anjo que ele louvava. Satanás era un ángel que alababa. 그래서 찬양하는 사람들 치고 은혜 받는 사람들이 별로 없습니다. Então, acontece que muitas pessoas que louvam, na verdade, muitas vezes não recebem a palavra. Entonces pasa que muchas personas que muchas veces alaban al Señor no reciben la palabra. 물론 우리 찬양팀은 아닙니다. 잘하셨습니다. E eu confio que a equipe de louvor que louvou aqui não é assim, né? Eles ouvem a palavra. Y yo confío que el equipo de alabanza que estaba aquí oyen la palabra. 정말로 수많은 사람들이 하나님의 말씀, 복음을 듣지 못합니다. Mas muitas pessoas não conseguem ouvir o evangelho, a palavra de Deus. Pero muchas personas no consiguen escuchar el evangelio, la palabra de Dios. 그리고 그리스도를 귀하게 여기지 않습니다. E para eles Cristo não é importante. Y para ellos Cristo no es importante. 성경을 알고 신앙생활을 하고 심지어 그리스도를 말하고 있지만
진정한 그리스도하고는 별개의 삶을 살고 있습니다. Eles vivem uma vida de fé, eles leem as escrituras, eles falam de Cristo, mas eles são divididos em verdade do Cristo verdadeiro. Ellos viven una vida de fe, ellos hablan cosas de la Biblia, pero ellos viven una vida dividida del Evangelio. 심지어 다 같이 잃어버렸습니다. E todo mundo perdeu dessa forma. Y todo el mundo se perdió de esta forma. 얼마나 우리가 쉽게 그리스도를 놓칠 수 있는가에 대한 아주 구체적인 예인 것 같습니다. Então, é um exemplo muito fácil de como nós podemos perder o Cristo tão facilmente. Entonces es un ejemplo de cómo nosotros podemos perder el Evangelio tan fácilmente. 여러분 이것이 우리의 상태라고 인정하셔야 됩니다. A gente tem que reconhecer que isso é o nosso estado. Nosotros necesitamos reconocer de que ese es nuestro estado. 우리 메신저 중에 어떤 분이 그런 표현을 쓰셨습니다. 우리는 그렇게 위험한 존재다 이렇게 표현했는데 너무 맞는 것 같아요. Dos pregadores falou que somos seres que temos risco todos os dias, e isso é verdade. Uno de los predicadores habló de que nosotros somos personas que tienen un riesgo todos los días y eso es algo importante. 우리는 끝까지 그리스도에게 그 복음에게 집중해야 돼요. Nós temos que nos focar no Cristo, no Evangelho, até o fim. Nosotros nos tenemos que enfocar en el Cristo, en el Evangelio hasta el fin. 우리가 사도행전 17장을 통해서 꼭 이렇게 되었으면 좋겠다는 마음으로 지금 말씀을 전하고 있는데요. E eu estou compartilhando para que todos nós sejamos assim, como em Atos 17. Y yo estoy compartiendo para que todos nosotros podamos ser así como en Hechos 17. 먼저 제가 말씀을 드린 것은 쉽게 우리가 복음을 놓칠 수 있다. 그 부분을 제가 말씀을 드렸고요. Primeiramente, falamos do ponto que nós perdemos o Evangelho tão facilmente. Primeramente, nosotros hablamos de un punto en que perdimos el Evangelio tan fácilmente. 두 번째는 뭐냐면 그리스도가 왜 필요한지를 mo른다는 거예요. E muitas vezes a gente não conhece por que precisa o Cristo. Muchas veces las personas no conocen por qué precisamos de Cristo. 진정한 인간의 문제를 정확하게 알지 못하기 때문에 그리스도와 연결시키지 못하고 있습니다. Não conhecemos o problema verdadeiro do homem e por isso não conseguimos conectar isso com Cristo. No conocemos el problema del hombre, entonces por eso no podemos conectar eso con Cristo. 지금 사람들의 문제는 로마에 자기 나라가 속국되어 있다 이게 지금 문제가 아니에요. O problema verdadeiro das pessoas não era que Roma estava acima deles. El problema verdadero de las personas no era que Roma estaba encima de ellos. 그냥 좀 자유가 없다, 가난하다, 아니면 핍박을 받고 있다 이런 문제가 아니라는 거예요. Não era que eles não tinham liberdade, não era a pobreza, não era a violência. No era que ellos no tenían libertad, no era la pobreza, no era que ellos tenían violencia. 우리 중에 누군가의 말처럼 우리 인간의 문제는 사실은 영원한 문제입니다. O problema do homem, falou também um pregador, é um problema eterno. El problema del hombre, así como decía alguien que predicaba, es un problema eterno. 여러분 우리가 하나님과 분리되어 있다는 얘기는 영원한 하나님과 분리되어 있다는 얘기입니다. 이것은 영원한 문제입니다. O fato de ficar afastados desse Deus eterno é um problema eterno. El hecho de estar separados de ese Dios eterno es un problema eterno. 우리가 영원한 하나님에게 죄를 범하잖아요. 그 죄는 그리스도의 피값으로 해결되지 않으면 영원한 대가가 따르게 되는 문제라는 거죠. E se a gente permanece nesse estado de ficar afastado desse Deus eterno, então, se não é resolvido o problema do pecado, a gente fica numa morte eterna. Entonces, si nosotros seguimos en ese estado de estar separados de este Dios eterno y no logramos ser libres de este pecado, quedamos en una muerte eterna. 우리가 사단에게 사로잡혀 있다는 얘기는 누군가, 즉 그리스도께서 그곳에서 이렇게 건져내지 못한다고 하면 영원히 그 속에 있을 수밖에 없는 영원한 문제입니다. Se o Cristo não nos tira de Satanás, na verdade a gente fica eternamente dentro de Satanás. Si el Cristo no nos quita de Satanás, entonces nosotros permanecemos eternamente dentro de Satanás. 우리에게 벌어지는 수많은 문제의 근본의 문제이기도 하지만 이 문제는 영원한 문제입니다. Isso é o nosso problema fundamental, mas é um problema eterno. Ese es nuestro problema fundamental, pero ese es un problema eterno. 바로 그 문제를 해결할 수 있는 유일한 길이 그리스도밖에 없어요. O único caminho para resolver esse problema é o Cristo. El único camino para resolver ese problema es el Cristo. 인간의 문제가 얼마나 크며 얼마나 엄청난 것인지를 잘 모르니까 그리스도를 연결시키지 못하고 있는 것입니다. Mas as pessoas não conhecem quão esse problema, não conhecem na verdade quão forte é esse problema e não conseguem conectar isso com Cristo. Pero las personas no conocemos cómo es que es este problema y no conocemos fuertemente la profundidad de este problema y no logramos conectar esto con Cristo. 우리 주님이 우리를 건져내시지 않으셨으면 우리 모두 다 하나님의 진노 앞에 서 있는 인간들입니다. Se o nosso Senhor não tivesse nos salvado,
nos resgatado, então todos nós ficaríamos diante da ira de Deus. Si nuestro Señor no nos hubiera salvado, si no nos hubiera rescatado, entonces nosotros estaríamos delante de la ira de Dios. 오늘 사도행전 17장을 통해서 그 유대인들에게 바울이 이렇게 강하게 얘기할 수밖에 없는 이유가 바로 이런 문제들입니다. E, na verdade, no Atos 17, a razão pela qual o apóstolo Paulo fala dessa forma tão forte é isso. Y aquí en Hechos 17, la razón por la que el apóstol Pablo habla de esa manera tan fuerte es esta. 그런 배경 중에 사도 바울이 하나씩 성경을 통해서 그리스도를 풀어내고 있습니다. Por isso ele fala pelo meio das escrituras, cada das coisas, ele fala para falar do Cristo. 여러분 이 대목을 통해서 알 수 있는 것이 성경이 과연 뭘 말하고 있는가 말이에요. Por eso, por medio de las escrituras es que él les habla a ellos que Jesús es el Cristo. Então a gente pode conhecer que todas as escrituras falam desse Cristo. Entonces podemos ver que todas las escrituras hablan sobre ese Cristo. 성경이 무엇을 향해서 써져 있냔 말입니다. Qual é o objetivo das escrituras? ¿Cuál es el objetivo de las escrituras? 성경은 그리스도 중심적이며 그리스도 목적적입니다. A Bíblia poderíamos falar, é cristocêntrica, mas também cristotélica, que se dirige ao Cristo. Podríamos decir que la Biblia es cristocéntrica, pero también es cristotélica, es decir, que todo nos dirige a Cristo. 우리 만물의 주관자가 되시고 만물을 창조하신 그분은 우리를 너무나 사랑하시는 분이십니다. Ele é aquele que governa todas as coisas e ele fez todas as coisas e ele ama muito a sua criação. Él es quien gobierna todas las cosas y es quien hizo todas las cosas y ama mucho su creación. 아모스 4장을 통해서는 뭐라고 얘기했냐면 우리 하나님이 우리 보고 내가 너 때문에 반했다 이렇게 표현합니다. Amós capítulo 4 fala, eu te amei, eu fui seduzido por ti. En Amós capítulo 4 habla de que Él nos amó, de que fuimos seducidos por Él. 그 하나님이 사랑이시고 그 하나님의 무한한 사랑을 받을 수밖에 없는 존재가 우리였습니다. Então, fomos criados por Deus e recebemos um amor eterno de Deus. Entonces fuimos creados por Dios y recibimos un amor eterno de Dios. 그런데 인간이 죄 때문에 사단에게 속아 죄 때문에 하나님과 끊어져 있는 거예요. Mas o homem foi enganado por Satanás e cometeu pecado e por esse pecado a gente ficou afastada de Deus. Pero el hombre fue engañado por Satanás y entonces por eso cometió un pecado y por eso fue separado de Dios. 그 인간을 건지고자 하는 그 마음은 어떻게 표현되냐면 새끼 잃은 그 짐승처럼 계속 오는 새끼 잃은 짐승 같은 그런 애타는 마음이란 거예요. E a Bíblia fala desse coração de Deus para resgatar a sua criação como o coração de uma bestia, de um animal que perdeu o seu filho. Y la Biblia habla sobre este corazón de Dios para salvar a las personas como el corazón de un animal que quiere salvar a su hijo. 그 하나님이 정말 우리를 건지기를 원하십니다. Então Deus deseja nos resgatar. Entonces Dios nos desea rescatar. 그래서 그리스도를 준비하신 거예요. Por isso Ele deu o Cristo para nós. Por eso es que Él dio a Cristo para nosotros. 그리스도를 통해서 구원하시겠다고 계획하신 것입니다. Porque Ele planejou nos salvar pelo meio de Cristo. Porque Él planeó salvarnos por medio de Cristo. 누구든지 그리스도를 믿으면 구원받을 수 있도록 주께서 준비하셨고요. E Ele preparou tudo para que todo aquele que crê no Cristo possa ser salvo. Y Él preparó todo para que todo aquel que cree en este Cristo pueda ser salvo. 그 계획과 약속을 글로 써서 우리에게 주신 것이 하나님의 말씀입니다. Esse plano, essa promessa foi escrita e foi nos dada na palavra de Deus. Ese plan, esa promesa fue escrita y nos fue dado en la palabra de Dios. 하나님은 말씀을 통해서 우리를 구원하는 길을 주시는 것입니다. Deus nos dá caminho para ser salvo pelo meio da palavra. Dios nos da un camino para ser salvos por medio de la palabra. 생명을 얻을 수 있는 길을 주시는 겁니다. Ele nos dá caminho para nós ter vida. Nos da un camino para que podamos tener vida. 그 길이 그리스도라고 얘기하고 있는 것입니다. E ele fala que o caminho é Cristo. Y Él dice que el camino es Cristo. 오직 예수님만이 그리스도라고 얘기하고 있는 것이 성경입니다. E a Bíblia fala que somente Jesus é o Cristo. Y la Biblia habla que solamente Jesús es el Cristo. 사도 바울은 이것을 정확하게 알았습니다. E o apóstolo Paulo sabia isso. El apóstol Pablo sabía eso. 그래서 성경을 통해서 가장 정확하게 그리스도를 풀어내고 예수님이 그리스도이심을 정언했습니다. E por isso ele explica o Cristo pelo meio das Escrituras de uma forma exata. Ele fala que Jesus é esse Cristo. Y por eso Él habla acerca de las Escrituras y explica por medio de ellas que Jesús es el Cristo. 성경을 통해서 많은 얘기를 할 수가 있습니다. A gente pode falar muitas coisas com a Bíblia. Las personas podemos hablar muchas
성경을 통해서 이것도 얘기하고 저것도 얘기할 수 있고 여태 수만 가지 많은 주제를 가지고 얘기할 수 E 있습니다. na verdade, a gente pode ter muitos temas, falar disso, falar do outro tema. Y podemos hablar de muchos temas, podemos hablar de esto, del otro. 하지만 그리스도는 그 수많은 주제 중에 하나가 아니라 그 수많은 주제가 얘기하고 있는 유일한 목적이라는 겁니다. Mas o Cristo não é desses temas, na verdade, ele é o propósito de todas essas coisas. Pero Jesús no es solamente uno de esos temas, sino que es el propósito de todas las cosas. 저는 우리 모두가 이렇게 성경을 통해서 복음을 발견하는 은혜가 있게 되기를 바랍니다. Eu desejo que todos nós tenhamos a graça de descobrir, pelo meio da Bíblia, o Evangelho dessa forma. Yo deseo que todos podamos tener la gracia de Dios para poder descubrir el Evangelio de esa forma. 사도 바울이 성경 전체를 통해서 복음을 정언했던 것처럼 우리 모두가 그렇게 되었으면 좋겠습니다. E assim como o apóstolo Paulo pregava o Evangelho pelo meio de todas as Escrituras, que nós sejamos assim. Y que así como el apóstol Pablo predicaba el Evangelio por medio de todas las Escrituras, nosotros también podamos ser así. 이 말은 그런 각도로 성경을 연구해야 되겠다 그런 말이 아니에요. E o que eu quero falar não é, então eu tenho que ler a Bíblia com esse propósito. Não é isso. Y lo que yo les quiero decir no es que, tengo que leer la Biblia con ese propósito. No. 오히려 복음을 알고 있는 저와 여러분들에게 성령께서 그렇게 인도하신다는 얘기입니다. O que eu estou falando é que para nós que conhecemos o Evangelho da Bíblia, o Espírito Santo vai nos guiar para descobrir o Cristo. Lo que quiero decirles es que nosotros que conocemos el Evangelio, el Espíritu Santo va y nos guía para que conozcamos a Cristo por medio de la Biblia. 적어도 사도행전 17장의 이 시대는 수많은 사람들이 바울을 제외하고는 거의 다 예수가 그리스도라고 하는 부분을 성경으로 그대로 풀어낼 수 있는 사람은 거의 없었습니다. Eu poderia falar que no Atos 17 não tinha alguma pessoa como Paulo que poderia falar com todas as escrituras que Jesus é o Cristo. Quase não tinha. Puedo decirte que así como vemos en Hechos 17 casi no había ninguna persona que pudiera hablar así como Pablo explicaba las Escrituras. 그리스도께서 우리를 구원하시기 위해서 그가 죽으셔야 되고 그가 살아나셔야 된다고 한 것을 성경으로 정확하게 정언했던 사람들은 사도 바울 말고는 거의 없었습니다. Quase não tinha pessoas que falavam pelo meio da Bíblia que para nos resgatar o Cristo tinha que morrer na cruz e ressuscitar. Quase não tinha pessoas que falavam isso. Casi no había personas que hablaran que por medio de las Escrituras Cristo había venido para rescatarnos de Satanás. Casi no había esas personas. 성경을 연구하면서 길을 잃었고 그리스도를 잘못 해석하고 있었습니다. 대부분의 사람들이. A maioria das pessoas, eles tinham a Bíblia, estudavam a Bíblia, porém eles não conheciam o Cristo como em verdade tem que ser. La mayoría de las personas conocían la Biblia, estudiaban las Escrituras, pero no conocían a Cristo como debía de ser. 그런데 사도 바울이 그들이 들고 있는 동일한 성경을 가지고 조목조목 얘기합니다. 그리스도께서 우리를 위해서 죽으실 것이다. 그가 부활하실 것이다 라고 얘기합니다. Mas o apóstolo Paulo usa essas mesmas escrituras que eles tinham para falar, o Cristo tem que morrer por nós e ele vai ressuscitar por nós. Entonces el apóstol Pablo utilizaba estas escrituras para explicar de que Cristo tenía que morir por nosotros y que iba a resucitar por nosotros. 그리스도에 대한 이런 해석은 그들에게 충격적인 해석이었습니다. E essa interpretação de Cristo que Paulo falava para eles foi impacto, foi forte. Y esa interpretación que Pablo les hablaba a ellos acerca de Cristo fue un impacto, fue algo fuerte. 하나님이신 그분이 오셔서 나를 위해서 죽으신다. 충격적인 얘기입니다. O fato que Deus chegou na terra para morrer por mim, isso foi forte para eles. El hecho de que Jesús haya venido a la tierra para morir por mí, eso fue algo fuerte para ellos. 그분이 죽으시고 부활하셔야지 내 문제가 해결된다. 충격적인 얘기였어요. Porque somente pelo meio da morte e a ressurreição dele, o meu problema pode ser resolvido. É forte para eles. Porque solamente por medio de su muerte y su resurrección mi problema puede ser resuelto. Era fuerte para ellos. 성경에 이미 정확하게 기록되어 있지만 도무지 그것을 그렇게 바라본 적이 없었습니다. E a Bíblia fala disso exatamente, porém eles não tinham olhado isso até agora. Y la Biblia hablaba de eso exactamente, sin embargo ellos no habían visto eso hasta ese momento. 근데 하나님께서 사도 바울에게 그런 눈을 계속 열어주신 것입니다. Mas Deus, ele abriu os olhos do apóstolo Paulo. Pero Dios abrió los ojos del apóstol Pablo. 성경을 통해서 그리스도가 계속 그렇게 보여졌던 것입니다. Para ele conseguir olhar esse Cristo na Bíblia como ele olhou. Para que él pudiera ver Cristo en la Biblia como él lo miraba. 제가 뉴질랜드 갔었던 일이 있었습니다. A gente teve a oportunidade de ir a Nova Zelândia. Tuve la oportunidad de ir a Nueva Zelanda. 꽤 큰 교회에서 집회를 했어요. E a gente teve uma conferência grande em uma igreja. Tuvimos una conferencia grande en una iglesia. 끝나고 나서 몇 명이 찾아왔습니다. E daí algumas pessoas, elas falaram para mim.
Y algunas personas de allí hablaron unas cosas para mí. 놀랍다고 표현했습니다. Eles falavam, é impressionante. Ellos me decían que era impresionante. 뭐가 놀라우냐 제가 물어봤어요. Eu perguntei, que coisa? Y yo les pregunté qué cosa. 아니 지금 이 시대에도 사단 얘기를 하냐? Eles falavam, como é que agora, nessa época, pode falar de Satanás? Y ellos decían de que cómo es que ahora en esta época podemos hablar de Satanás. 지금도 유치하게 사단을 믿냐? Agora, tu crê em Satanás? Crê nesse conto de fadas? Ustedes ahora creen en Satanás, creen en ese cuento. 우리는 최근에 사단 얘기를 들어본 적이 없다 교회 내에서. Dentro da igreja, nós não temos ouvido de Satanás. Dentro de la iglesia nosotros no hemos oído de Satanás. 뭔가 많이 발전됐다고 하면서 정말 중요한 성경의 복음을 잃어버리고 있습니다. A gente acha que eles têm avançado muito, mas os pontos importantes da Bíblia, eles esqueceram. Ellos han pensado que han avanzado mucho en la Biblia, pero los puntos más importantes los perdieron. 여러분 성경이 사단을 얘기하잖아요. Mas a Bíblia fala de Satanás. Pero la Biblia habla de Satanás. 성경이 그리스도를 얘기하잖아요. A Bíblia fala de Cristo. La Biblia habla de Cristo. 성경 돌고도 그리스도를 보지 못하고 있는 세대에 가장 정확하게 성경을 통해서 그리스도를 풀어냈습니다. Agora nós estamos em uma geração onde as pessoas têm as escrituras, mas não olham Cristo. O Paulo, ele olhou Cristo exatamente nessa geração. Ahora nosotros estamos en una generación donde las personas no miran a Cristo en las escrituras, pero Pablo era alguien que podía hacerlo. 정말 하나님의 은혜로 이 성경을 통해서 그리스도를 증언할 때에 숨어있는 하나님의 제자들이 전 열방에서 일어나는 것을 보고 있습니다. E agora a gente está olhando que pela graça de Deus, quando Cristo é pregado, Deus chama discípulos que eles estavam escondidos, né? Mas eles são chamados por Deus pelo Evangelho. Ahora vemos que por la gracia de Dios, Dios llama a esos discípulos que estaban escondidos para escuchar el Evangelio. 여러분 성경대로 믿으시길 바랍니다. Eu, em verdade, gostaria que todos nós crescemos como a Bíblia fala. De verdad yo quisiera que todos pudiéramos creer como la Biblia habla. 성경 전체를 통해서 복음을 증언하는 일이 여러분 삶 가운데 풍성하게 일어나기를 바랍니다. Que em toda a sua vida vocês possam pregar o Cristo pelo meio de todas as Escrituras. Que toda su vida ustedes puedan predicar a Cristo por medio de todas las Escrituras. 사도 바울은 그리스도를 표현하면서 그리스도가 그리스도이기 위해서 가장 중요한 것은 십자가와 부활이라고 언급하셨습니다. O apóstolo Paulo, quando ele pregava Cristo, ele falava que o ponto mais importante para o Cristo, ser o Cristo, é que ele tinha que morrer e ressuscitar. Cuando el apóstol Pablo predicaba sobre las Escrituras, él decía de que para que el Cristo, el punto más importante de esto era de que él tenía que morir y resucitar. 저는 이 십자가 얘기할 때마다 마음이 답답합니다. E quando eu falo da cruz, na verdade eu sinto como que não estou falando como deveria. Y cuando yo hablo de la cruz, siento de que yo no estoy hablando como debería. 이 엄청난 신비를 좀 깊이 있게 전달하고 싶은데 제가 너무 아는 게 없다는 생각이 들어서 답답합니다. Porque é um mistério tão grande, tão profundo, mas eu não conheço tanta profundidade que tem na cruz. Porque es un misterio tan grande, tan profundo, que yo no conozco tanta profundidad que hay en la cruz. 여러분 하나님이신 그분이 육신을 입고 오셔서 나 때문에 죽으셨다라고 한 얘기를 이게 어떻게 쉽게 얘기할 수 있겠냐 말이야. Como é possível falar facilmente do fato que Deus mesmo, ele se tornou carne para morrer por mim? Não é simples. ¿Cómo es tan fácil decir de que Dios mismo se hizo carne para morir por mí? No es tan simple. 저는 그 깊이를 잘 모르겠어요. Eu acho que eu não conheço a profundidade disso. Pienso que no conozco la profundidad de eso. 신학적으로 알고 개인적으로 묵상해서 알고 있지만 그 깊이에는 도무지 다다르지 못하고 있다는 거예요. Teologicamente eu conheço, também eu tenho meditado disso, mas a profundidade verdadeira disso eu acho que eu não consigo ver. Yo conozco de eso, yo tengo eso en mi mente, pero creo que la profundidad de eso no lo puedo comprender. 여러분 우리가 얼마나 큰 죄인이냐면 그가 나를 대신해서 죽지 않으면 우리는 살 방법도 없고 길도 없습니다. A gente é tão pecador que se ele não morre e vive por mim, em verdade não temos um caminho para viver. Yo era tan pecador que si él no moría y resucitaba por mí, no tenía un camino para volver a vivir. 그는 나의 죄 때문에 죽으셨습니다. Ele morreu por meu pecado. Él murió por mi pecado. 조금 심하게 얘기하면 내 죄가 그를 죽였고 정확하게 얘기하면 내가 그를 죽인 겁니다. Eu poderia falar, foi o meu pecado que matou ele. Eu poderia falar, eu matei ele.
yo podría decir que mi pecado lo mató, que yo podría decirte que yo lo maté a él. 그가 진실로 그리스도이시야 한다면 그는 우리를 위해서 죽으셔야 합니다. E para ele ser o Cristo, ele tem que morrer por nós. Para él ser el Cristo tenía que morir por nosotros. 그 십자가는 나 때문에 지신 거예요. Ele carregou essa cruz por mim. Él cargó esa cruz por mí. 그 십자가에서 내가 되셔서 죽으신 겁니다. E ele se tornou mim na cruz para morrer. Y él fue con mi pecado para morir. 그 십자가의 주님과 내가 함께 못 박힌 것입니다. E eu estou crucificado com o Senhor nessa Y cruz. yo soy crucificado con el Señor en esa cruz. 사도 바울은 성경을 통해서 이게 깨달아진 거예요. O apóstolo Paulo conseguia olhar isso na Bíblia. El apóstol Pablo conseguía ver eso en la Biblia. 그가 정말로 그리스도시라고 하면 나 때문에 죽으셔야 되는구나 라고 성경을 통해서 깨달아진 거예요. E ele conseguiu se dar conta que se ele é o Cristo, ele tinha que morrer por mim. Y él logró darse cuenta de que si él era el Cristo, él tenía que morir por mí. 그는 반드시 죽으셔야 되는 거예요. Ele tinha que morrer. Él tenía que morir. 이게 성경을 통해서 확인이 된 거예요. E ele conseguiu enxergar isso na Bíblia. 이게 Logró ver eso en la Biblia. 이게 가슴에 정말 큰 불이 됐어요. E isso se tornou fogo dentro do seu coração. Y eso se tornó un fuego dentro de su corazón. 그래서 거침없이 성경을 통해서 진실로 그가 그리스도이시하다고 한다면 당연히 그냥 로마에서 우리를 건져낸 그 정도가 아니라 나를 위해서 죽으셔야 되는 분이다 라고 얘기를 하는 겁니다. Por isso ele falou sem medo, com todas as escrituras, que esse Cristo não somente tem que libertar o povo de Roma, não é isso, ele tem que morrer por mim. Por eso es que él habló sin miedo por todas las escrituras, que ese Cristo no solamente tenía que liberar al pueblo de Roma, sino que él tenía que morir por mí. 여러분 그리스도의 십자가에 대해서 깊이 묵상하시고 들어가시게 되기를 강력히 말씀드리고 싶습니다. Eu gostaria de falar fortemente para cada um de nós que a gente possa meditar através das escrituras nessa cruz, nessa ressurreição. Yo quisiera decirle fuertemente de que debemos de meditar en esta cruz y en esta resurrección. 여러분 저는 30년 이상 이렇게 복음을 전하는 삶을 살고 있습니다. Eu agora tenho mais de 30 anos, há 30 anos atrás que eu estou pregando o Evangelho. Ahora yo tengo más de 30 años predicando el Evangelio. 정말 많은 은혜를 하나님 허락하셔서 많은 나라에 가서 많은 사람들에게 복음을 전했습니다. E Deus, Ele permitiu muita graça para mim, para visitar outras nações e pregar o Evangelho para muitas pessoas. Y Dios permitió mucha gracia para mí para poder ir a otros países y predicar el Evangelio. 그런 중에 제가 하는 얘기가 있어요. Mas sempre eu penso uma coisa. Pero siempre yo pienso una cosa. 저는 분명히 30년 전보다 그리스도를 더 잘 알고 잘 누리고 있고 잘 전하고 있습니다. Eu agora conheço mais o Cristo, mais que há 30 anos. Agora prego a Ele mais, agora estou desfrutando dele mais que há 30 anos. Que ahora yo conozco más a Dios, yo ahora predico más de Dios y ahora disfruto más de Dios que hace 30 años. 더 그리스도에게 가까이 간 것 같습니다. E eu acho que estou mais perto de Cristo. Y creo que estoy más cerca de Cristo. 그런데 지금 저는 30년 전보다 더 그리스도에게 목마릅니다. Mas agora eu tenho mais sede de Cristo que há do que 30 anos atrás. Pero ahora yo tengo más sed de Cristo que hace 30 años. 잘 모르겠어요. Porque eu não consigo conhecer Ele. Porque aún no logro conocerlo. 그리스도가 가까이 가면 갈수록 그리스도가 너무 큰 분이라고 깨달아지니까 상대적으로 잘 모르겠다는 고백을 할 수밖에 없습니다. Eu vou mais perto de Cristo, mas não é que eu termine conhecendo Ele, mas Ele é tão grande, eu me dou conta que Ele é tão grande que não consigo conhecer Ele completamente. Ahora yo conozco más de Cristo, pero aunque ahora esté más cerca, siento que no logro comprenderlo completamente. 잘 모르겠다고 하는 생각을 하게 되니까 더욱 그리스도에게 집중하게 되는 것 같습니다. E eu acho que não conheço Ele, por isso eu me foco em Cristo mais e mais. Yo creo que no lo conozco, entonces por eso yo me enfoco en Cristo más y más. 어떻게 우리가 그리스도 외에 다른 것에 눈 돌릴 수 있겠습니까? Como é que a gente pode enxergar outra coisa que Cristo? ¿Cómo es que las personas podríamos llevar otra cosa más que Cristo? 어떻게 이 위대한 그리스도의 복음을 치유와 바꿀 수 있겠냐 말이에요. Como é que a gente consegue trocar o Cristo pela cura? ¿Cómo podemos cambiar a Cristo por una cura? 어떻게 위대한 그리스도의 복음을 성공과 바꿀 수 있고 부흥과 바꿀 수 있겠냐 말이에요. Como é que a gente consegue esse glorioso Evangelho de Cristo trocar por sucesso, por simplesmente ter mais membros na congregação? ¿Cómo es que podemos cambiar
cambiar al Cristo solamente por un éxito, por tener más miembros en nuestra congregación. 정말로 그리스도께서 나를 위해서 십자가 지셨다고 하는 것을 진실로 믿으시면 십자가 말고 할 얘기가 더 있겠냐 말이에요. Se é verdade, eu acredito que o Cristo carregou essa cruz e essa ressurreição foi por mim, eu não consigo falar de outra coisa que a cruz. Si yo de verdad logro entender que ese Cristo murió y resucitó por mí, yo no logro hablar de otra cosa más de lo que aconteció en la cruz. 정말 십자가의 은혜를 받은 사람은 생각이 다르고 하는 행동이 다릅니다. As pessoas que em verdade receberão a graça de Deus para enxergar o Evangelho, suas palavras e as suas ações são diferentes. Las personas que hemos logrado recibir este Evangelio, esta gracia de Dios, sus acciones son diferentes y sus palabras también. 제가 한국에서 교제하고 있는 아주 귀한 선교사님 한 분 계십니다. Tem um missionário lá na Coreia que eu estou conhecendo. Hay un misionario allá en Corea que yo estoy conociendo. 그분은 선교를 이렇게 정의하셨습니다. E ele falou das missões desta forma. Y él habló de las misiones de esta manera. 열방을 살리기 위해서 열방의 먹잇감이 되자. Ele falou para salvar as nações, eu teria que ser alimento para as nações. Que para salvar a las naciones tendría que ser alimento para las naciones. 열방을 살리는 것은 내가 죽는 거다. Salvar as nações é morrer, para mim morrer. Salvar a las naciones para mí es morir. 내가 죽음으로 열방을 살릴 수 있다. Porque com a minha morte eu posso salvar as nações. Porque con mi muerte yo puedo salvar a las naciones. 그래서 우리는 열방의 먹잇감으로 살아야 된다. Por isso a gente tem que ser comida para as nações. Por eso es que las personas, por eso necesitamos ser movidos hacia las naciones. 십자가의 은혜를 받은 사람은 그렇게 사는 거예요. E as pessoas que recebem a graça da cruz têm que viver assim. Y las personas que recibimos la gracia de la cruz tenemos que ser así. 지금 사도 바울은 교리를 전하는 게 아닙니다. O apóstolo Paulo não estava falando de uma doutrina. El apóstol Pablo no estaba hablando de una doctrina. 그냥 잘 정리된 메시지를 전하는 게 아니에요. Ele não falou mensagem bem organizado. Él no habló un mensaje bien organizado. 그가 먼저 성경을 통해서 충격을 받은 거예요. Ele primeiramente recebeu isso da Bíblia fortemente. Él primeramente recibió eso de la Biblia fuertemente. 그도 예전에는 그리스도를 달 것 같은 위대한 뛰어난 지도자 정도만 알고 있었다고요. Porque ele também, ele achava que o Cristo era um grande líder somente. Porque él también pensaba de que el Cristo solamente era un gran líder. 근데 예수님을 만나고 성경을 다시 보니까 그리스도가 다른 것이 아니라 자기를 위해서 죽으셔야 되는 분이라고 성경을 통해서 발견이 되는 겁니다. Mas agora ele se encontrou com o Cristo e daí ele olhou as escrituras e ele se deu conta, o Cristo tem que morrer e ressuscitar por mim. Pero ahora él se encontró con el Cristo en las Escrituras y ahora él se dio cuenta de que el Cristo tenía que morir y resucitar por mí. 말하지 않으면 안 될 아주 강력한 불이 이미 돼버린 겁니다. E isso se tornou um fogo nele que ele não podia calar. Y eso se tornó un fuego para él que no podía apagar. 그리고 부활도 깨닫게 됩니다. E ele também, ele achou a ressurreição. Y él también encontró la resurrección. 여러분 부활만이 우리의 유일한 소망이 됩니다. Porque somente a ressurreição é a nossa esperança. Porque solamente la resurrección es nuestra 그가 esperanza. 부활하셨다는 얘기는 그가 그리스도고 그가 하나님의 아들이라고 하는 결정적인 증거입니다. O fato que ele ressuscitou quer dizer que ele é o Cristo e uma evidência clara que ele é o Filho de Deus. El hecho de que él haya resucitado es la evidencia de que él es el Cristo, es el hecho de que él haya sido el Hijo de Dios. 그의 부활은 이 땅이 아니라 이 땅 이후에 죽음 위에 세계가 있다. 죽음 이후에 생명이 있다고 하는 것을 증거하는 것입니다. A ressurreição é testemunho que a terra não é o fim, tem uma vida eterna, tem alguma coisa depois. La resurrección es el testimonio de que la tierra no es el fin, sino que hay algo más después. 그의 부활이 우리의 미래입니다. 우리의 미래가 그렇게 된다는 거예요. E a sua ressurreição é o nosso futuro, nós seremos assim como ele. Y su resurrección es nuestro futuro y es que nosotros vamos a ser así como él. 사도 바울이 성경을 통해서 그리스도가 이렇게 이해되어졌어요. Então o apóstolo Paulo, ele entendeu o Cristo dessa forma. Entonces el apóstol Pablo entendió al Cristo de esta forma. 그리스도는 우리를 위해서 죽으셔야 된다. O Cristo tem que morrer por mim. El Cristo tiene que morir por mí. 그리스도는 부활하셔야 된다. O Cristo tem que ressuscitar por mim. El Cristo tiene que resucitar por mí. 성경에 이렇게 써져 있다. Isso é o que a Bíblia fala. Eso es lo que la Biblia habla. 성경을 통해서 그리스도를 기가 막히게 풀어냈습니다. E então por isso ele conseguiu compartilhar o Cristo pelo meio das Escrituras. Entonces por eso es que él logró compartir al Cristo por medio de la 그리고 Escritura. 2000년 전에 그 나사렛 마을에 오셨던 바로 그분이 그 예수가 바로 그리스도이심을 정확하게 풀어내셨습니다. E ele exatamente compartilhava que esse Jesus que nasceu em Nazaré 2000 anos atrás, ele
ese Cristo. Y él exactamente compartía que ese Jesús de Nazaret que nació hace 2000 años, él es el Cristo. 우리는 정보를 전달하는 정보 전달자가 안 되기를 원합니다. Eu desejo que nós não sejamos pessoas que simplesmente compartilhem informação. Yo deseo que nosotros podamos ser personas que no simplemente comparten información. 날마다 복음이 새로우시고 날마다 성경을 통해서 복음이 깨달아져서 전하지 않으면 안 될 그 심정으로 복음 전하는 저와 되었으면 Eu 좋겠습니다. gostaria que fôssemos pessoas que todos os dias o Evangelho fosse novo para nós, que todos os dias, pelo meio das Escrituras, a gente consiga olhar o Evangelho e que todos os dias nós tenhamos um fogo que, se eu não prego o Evangelho, eu não posso viver. Y yo quisiera que fuéramos personas que todos los días encuentran nuevo el Evangelio, que todos los días pudiéramos ir a las Escrituras y escuchar el Evangelio y que hubiera un fuego en nuestro corazón que no parara. 사도 바울이 관례라고 했던 이것이 우리에게도 관례가 되었으면 좋겠습니다. Que isso que foi uma costume para o apóstolo Paulo fosse uma costume para nós também. Que eso que fue una costumbre para el apóstol Pablo también sea una costumbre para nosotros. 특별히 이 메시지를 브라질에서 선포하게 된 것에 대해서 너무 감사를 드립니다. Eu especialmente fico agradecido que essa mensagem foi pregada em Brasil. Y especialmente yo estoy muy agradecido porque este mensaje fue predicado en Brasil. 여러분, 브라질이 사실은 이 복음 안에서 굉장히 지금 귀하게 쓰임받고 있다는 것을 제가 알고 있습니다. E eu sei que aqui a equipe de Brasil está sendo usado de uma forma muito especial para o Evangelho. Y yo sé que el equipo de Brasil aquí está siendo utilizado de una forma muy especial para el Evangelio. 여러분, 개신교 숫자가 가장 많은 나라는 미국입니다. 그리고 두 번째가 브라질입니다. Os Estados Unidos é o país que tem um número maior de protestantes, mas depois dos Estados Unidos é o Brasil. Estados Unidos es el país que tiene más exportadores, protestantes, y el segundo país que tiene más protestantes es Brasil. 그리고 전 세계에서 선교사를 가장 많이 보낸 나라가 1위가 미국이었습니다. E também a nação que enviou mais missionários, primeiramente era Estados Unidos. Y también la nación que envió más misioneros es Estados Unidos. 그리고 원래 2위가 한국이었어요. E depois, na verdade, o segundo lugar foi Coreia. Y la verdad, el segundo lugar fue Corea. 근데 브라질이 역전시켰습니다. 브라질이 지금 2위입니다. Mas agora o Brasil é o segundo lugar que envia mais missionários para todo o mundo. Pero ahora Brasil es el que tiene el segundo lugar que envía más misioneros a todo el mundo. 전 세계 가장 많은 선교 기관이 있는 나라 브라질입니다. E é a nação também que tem o maior número de organizações para fazer missões. É o Brasil. Y también es la nación que tiene más número de organizaciones para hacer misiones. 하나님 이 나라를 귀하게 사용하심을 보게 됩니다. E eu consigo olhar como que Deus quer usar essa nação. Y yo logro ver cómo es que Dios quiere usar esta nación. 앞으로 이 복음 운동이 브라질에서 많이 일어날 거라고 생각합니다. E eu acho que, em verdade, esse movimento do Evangelho ele se espalhará em Brasil. Y creo que también este movimiento del Evangelio se va a expandir en Brasil. 그런 와중에 오늘 브라질에서 이 메시지를 전하게 된 것에 대해서 너무 감사를 드립니다. E eu fico muito agradecido do fato que eu consigo compartilhar essa mensagem aqui no Brasil por isso. Entonces yo estoy muy agradecido del hecho de que pueda compartir el Evangelio en Brasil por eso. 정말 교만하지 않고 끝까지 그리스도에 집중하고 그리스도만 말하는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. Eu gostaria que a gente não se tornasse arrogante, mas até o fim a gente conseguisse só olhar e compartilhar esse Cristo. Quisiera que no nos volviéramos personas arrogantes, sino que hasta el fin pudiéramos escuchar y compartir el 제가 Evangelio. 지금 여러분에게 몇 가지를 전해드렸습니다. Eu falei de algumas coisas agora. Yo hablé algunas cosas ahora. 먼저는 정말로 복음을 우리가 쉽게 놓칠 수 있다 그 말씀을 드렸습니다. Primeiramente, que é fácil nós perder o Evangelho. Primeramente que es fácil perder el Evangelio. 두 번째, 인간의 진정한 문제는 근본적인 문제이면서 영원한 문제인데 그것을 알지 못하기 때문에 그리스도와 연결시키지 못하고 있다 말씀을 드렸습니다. Daí, o fato que o problema do homem, o problema fundamental, é um verdadeiro problema, mas é um problema eterno. E a gente não consegue olhar isso e por isso não consegue conectar com o Cristo. Y ahí hablé que el problema del hombre es un problema eterno y de que ese problema las personas no logramos conectarnos con Cristo. 그런 배경 가운데 사도 바울 같은 인물이 성경 전체를 통해서 복음을 정확하게 증언했음에 대해서 말씀을 드렸습니다. Mesmo assim, em toda essa situação, tem pessoas como o apóstolo Paulo que conseguiram olhar o Evangelho exatamente na Bíblia e eles compartilharam isso com sua vida. Pero asimismo, personas con esa misma situación, como por ejemplo el apóstol Pablo, logró darse cuenta del Evangelio en la Biblia. 무엇보다도 그리스도를 풀어내면서 진정한 그리스도이시라면 그는 십자가 지시고
부활하셔야 됨에 대해서 말씀을 드렸습니다. E ele olhava e ele compartilhava não somente o Cristo, mas o fato que se ele é o Cristo, ele tem que morrer e ressuscitar por nós. Y él miraba y también predicaba que el hecho de que él fuera el Cristo no solamente era simple, sino que él tenía que morir y resucitar por nosotros. 그러면서 무엇보다도 예수님이 그리스도이심에 대해서 말씀을 드렸습니다. E ele falava como Jesus é esse Cristo. Y él hablaba como Jesús es el Cristo. 이제 말씀을 조금 마무리해 보도록 하겠습니다. Eu gostaria de chegar à conclusão da palavra. Yo quisiera llegar a la conclusión de la palabra. 사도행전 9장부터 사도행전 17장까지 다메섹 도상에서 예수님을 만난 사도 바울이 사도행전 17장까지 이 시간이 한 15년 내지 20년이 지난 시점입니다. De Atos capítulo 9, quando o apóstolo Paulo ele teve esse encontro com o Senhor na rua para Damasco, até Atos capítulo 17, são 10, 15 anos que passaram. En Hechos capítulo 9, cuando Pablo recibe el Evangelio, entonces vemos que han pasado hasta el capítulo 17 alrededor de... 그 시간 동안에 바울에게 무슨 일이 벌어졌을까요? Mas o que aconteceu com o apóstolo Paulo nesse tempo? Pero algo pasó con el apóstol Pablo en ese tiempo. 정말로 많은 일들이 사도 바울에게 일어났겠지만 Eu acho que aconteceram muitas coisas com o apóstolo Paulo. Yo creo que pasaron muchas cosas con el apóstol Pablo. 무엇보다도 그 가슴 안에서 복음이 폭발하는 일이 일어났을 것이다. Mas além das situações, o evangelho foi um fogo que explodiu no coração dele. Pero más allá de las situaciones, el evangelio fue un fuego que explotó en su corazón. 성경은 그리스도 예수를 믿는 자에게 생수의 강이 흘러 넘칠 것에 대해서 얘기합니다. A Bíblia fala que para uma pessoa que crê em Cristo, em verdade terá rios de água viva. En la Biblia habla de que una persona que cree que Jesús es el Cristo, de su interior corren ríos de agua viva. 물론 신학적으로는 이걸 생수의 강을 성령으로 표현하기도 합니다. E teologicamente é falado que esses rios de água viva é o Espírito Santo. Y teológicamente se dice de que esos ríos de agua viva es el Espíritu Santo. 하지만 말 그대로 얘기하자면 생수의 강이 계속 흘러 넘친다는 거예요. Mas também, de uma forma textual, tem rio de água viva que flui dentro dele. Pero también de una forma textual vemos un río de agua viva que fluye de él. 그 안에서 생명의 역사가 계속 일어났다는 것입니다. E quer dizer que tem Deus opera com vida dentro de uma pessoa que crê. Y quiere decir que Dios opera con vida de una persona que cree. 하나님의 말씀을 통해서 복음을 통해서 그런 일이 일어났겠죠. Isso acontece com a palavra de Deus, com o Evangelho. Eso es lo que pasa con la palabra de Dios, con el Evangelio. 이 생수의 강이 본인에게 넘쳐서 이제 주변을 적시고 살리는 일이 일어난 E 것입니다. agora esse rio de água viva, não somente para ele, mas também ele molha todas as pessoas que estão perto dele. Y ese río de agua viva no solamente es para sí mismo, sino que para todas las personas que están alrededor de él. 다른 말로 얘기하자면 점점 복음이 선명해지는 일이 그에게 일어났다는 것입니다. Poderíamos falar que o Evangelho é mais e mais claro para ele também. Podríamos hablar de que también el Evangelio es más y más claro para él. 여러분 사도행전 17장에서 복음이 선명해지면 두 가지 일이 벌어진다고 얘기하고 있습니다. Falamos no Atos 17 que quando o Evangelho é claro para nós acontecem duas coisas. Hablamos de que en Hechos capítulo 17 podemos ver que cuando el Evangelio es claro acontecen dos cosas. 복음이 선명해지고 선명한 복음을 전하면 첫 번째 극심한 방해, 극심한 핍박, 극심한 반대가 일어납니다. Quando o Evangelho é claro e a gente prega o Evangelho claramente, primeiramente acontece que tem uma perseguição, uma força que vai nos atacar de uma forma muito forte. Cuando el Evangelio es claro y se predica claramente, entonces acontece que hay algo que ataca esto muy fuertemente. 여기 있는 다수가 경험했던 얘기일 것입니다. Muitos das pessoas que estão aqui têm experimentado isso. Muchos de los que están aquí han experimentado eso. 저 또한 계속 경험하고 있습니다. Eu também eu estou experimentando isso. Y yo también estoy experimentando eso. 그냥 무조건 좋은 일만 일어났으면 좋겠는데 그렇지 Eu 않더라고요. gostaria só coisas boas, mas não é assim. Yo quisiera que solo pasaran cosas buenas, pero no es así. 제가 우스운 얘기 한번 해보겠습니다. Eu vou falar uma coisa para todo mundo rir, mas não é tão fácil. Le voy a decir una cosa para todos ustedes, pero no es tan fácil. 실제로 저한테 있었던 일입니다. É uma coisa que aconteceu com a minha vida. Es algo que aconteció con mi vida. 전 20대의 복음의 가치를 깨닫게 됐습니다. Quando eu tinha 20 anos, eu descobri o valor do Evangelho. Cuando yo tenía 20 años, yo descubrí el valor del 이 Evangelio. 복음이 너무 커 보였어요. E o Evangelho foi muito grande para mim. El Evangelio fue muy grande para mí. 그래서 이 복음 때문에 많은 사람들이 물질을 가지고 찾아오고 뭐 이런 일을 일어날 줄로 알았습니다. E eu achei que pela causa do Evangelho muitas pessoas viriam com as suas pertenças para ofertar. Eu achei que seria assim. Y yo pensé que muchas personas por causa del Evangelio vendrían
con todas sus ofrendas a... 심지어 기사 딸린 차를 하나님 주실 줄 알았어요. E eu achei que até mesmo Deus me daria um carro com alguém que dirige, um chofer, sim. Y yo también pensé que así incluso Dios me daría un carro con un chofer para dirigirlo. 그래서 제가 운전면허증을 안 땄어요. Por isso eu achei, eu não preciso cartão para dirigir. Por eso yo pensaba que no necesitaba licencia de conducir. 조금 있으면 기사 딸린 차가 올 거라고 생각해서 안 땄습니다. Deus vai me dar um carro com um chofer, por isso eu não preciso. Dios me va a dar un carro con un chofer, por eso yo no la necesito. 몇 년 후에 깨닫게 됐습니다. 그렇지 않구나. E depois de uns anos eu me di conta, não era assim a coisa. Y después de unos años yo me di cuenta, no era así. 그래서 열심히 운전면허증을 따서 열심히 지금 운전하고 있습니다. E daí por isso eu me esforcei para o cartão de conduzir e agora estou me esforçando para conduzir também. Entonces después de eso yo me esforcé para tener la licencia de conducir y ahora me estoy esforzando también por conducir. 여러분 복음을 가시면 모든 것이 만사형통되고 다 축복이 되고 그렇지 않습니다. Quando a gente tem o evangelho, não é que tudo vai ser uma bênção, tudo vai ser fácil, não é assim. Cuando nosotros tenemos el evangelio no significa que todo va a ser una bendición y que todo va a ser fácil. 사단은 여러분을 제1의 넘어뜨려야 될 대상으로 생각하기 시작합니다. Satanás agora vai achar que ele tem que atacar vocês como a primeira prioridade. Ahora Satanás va a atacarlos a ustedes como su primera prioridad. 그뿐만 아니라 창세기 4장에 언급한 대로 여전히 죄가 우리 문 앞에 엎드려져 있습니다. E como fala Gênesis 4, o pecado está à porta de nós. Y como habla Génesis 4, el pecado está a nuestra puerta. 죄에 사로잡혀 있고 사단에 사로잡혀 있는 세상 사람들을 통해서 사단이 일하기 시작합니다. E Satanás vai operar através das pessoas que estão no pecado, que estão no mundo. Y Satanás va a operar a través de las personas que están en el pecado y que están en el mundo. 그래서 복음이 선명해지면 선명한 복음을 전하기 시작하면 극심한 반대가 여러 곳에서 일어나기 시작합니다. Quando o evangelho é pregado e é crido de uma forma clara, então vai ter muita perseguição, vai ter muitas pessoas que vão se opor. Cuando el evangelio es predicado y creído de una manera clara, entonces van a haber muchas personas que van a estar en contra. 하지만 그런 일이 일어난다고 하면 정말 기뻐하시기 바랍니다. Mas quando isso acontece, eu peço para vocês se alegrar. Pero cuando esto suceda, les pido que se alegren. 그건 하나님이 지금 우리를 쓰시고 있다는 증거이기 때문에 그렇습니다. Isso é uma evidência que Deus quer usar as nossas vidas. Eso es una evidencia de que Dios quiere usar sus vidas. 우리가 잘하고 있다고 하는 증거입니다. Poderia ser uma evidência que a gente está fazendo bem. Puede ser una evidencia de que nosotros lo estamos haciendo 그리고 bien. 두 번째 정말 복음이 선명해진다고 하면 그때 비로소 하나님께서 선명한 제자를 일으켜 세워주십니다. Mas também, quando o evangelho é pregado claramente, também no fim, os discípulos claros e corretos vão se levantar. Pero también cuando el evangelio sea predicado de una manera correcta, entonces en el fin, los discípulos que van a creer esto se van a levantar también. 여러분 아시지만 사도행전 17장 이후부터는 어느 지역 가기만 하면 아주 중요한 제자들이 세워집니다. Como vocês conhecem, depois de Atos 17, todas as regiões que o apóstolo Paulo visitava tinham um discípulo importante. Como ustedes conocen, después de Hechos 17, todas las regiones que Pablo visitaba tenían un discípulo importante. 야손이 그렇고 루디아가 그렇고 브리스가 부부가 그렇습니다. O Jason foi assim, a Lídia foi assim, a Priscila e Áquila foram assim. Jasón, Lidia, Priscila y Aquiles, todos ellos fueron así. 복음이 선명해지면 선명한 제자가 일어납니다. Quando o evangelho é claro, os discípulos também vão ser claros. Cuando el evangelio es claro, también los discípulos van a ser claros. 하나님이 그런 일을 통해서 하나님이 세계복음을 이루신다는 것입니다. E através disso, Deus vai fazer a evangelização do mundo. Y a través de eso el Señor va a hacer la evangelización del mundo. 저는 개인적으로 이 디모데에 대해 참 은혜를 많이 받았습니다. Na verdade, para mim, a conferência de Timóteo foi de muita graça de Deus. La verdad, para mí la conferencia de Timoteo fue una gran bendición de Dios. 마치 사도행전 17장, 16장, 18장에 언급된 이런 루디아 같은 또 야손 같은 브리스가 부부 같은 이런 사람들이 일어난 것 같아서 너무 마음이 좋았습니다. Eu achei que tinha pessoas como no Atos 17, Lídia, ou Atos 18, Jasão, e Atos 18, Priscila e Áquila. Eu achei pessoas assim na conferência. Encontré personas como Lidia, como Jasón, como muchas personas que han creído el evangelio en Hechos. 청년들이 자발적으로 일어나서 이렇게 헌신하고 누구 이름이 드러나는 것이 아니라 함께 만들어가는 이 모임이 참 감동이 됐습니다. Para mim, tocou meu coração o fato que os jovens
fizeram com todas as suas forças, não para exaltar algum nome, mas tudo junto para o Evangelho. A mí me tocó el corazón ver cómo los jóvenes hacían todo para, no para exaltar su nombre, sino que para el Evangelio. 복음 하나 때문에 함께하고 어쨌든 복음을 깊이 소화하기 위해서 이런 다양한 일들을 하는 것에 대해서 감동이 되었습니다. E tocou o meu coração que foi por o Evangelho e para aprofundar-se no Evangelho. Y tocó mi corazón que fue por el Evangelio para profundizar en el Evangelio. 충분히 이런 자들이라고 하면 중남미를 살릴 수 있겠고 세계를 살릴 수 있겠다고 생각들었습니다. E eu achei que se é com essas pessoas é fácil salvar a Latinoamérica e o mundo. Y pensé que si es con esas personas, entonces es fácil salvar Latinoamérica y el mundo. 그래서 어제 케빈 목사님 오셔서 내년에는 한국에서 하면 좋겠다고 얘기를 들을 때 이미 들어올 때 알았어요 무슨 말을 할지. Por isso, quando o pastor Kevin ele falou para mim, ele ficou perto de mim para me perguntar se a próxima conferência de Timóteo poderia ser na Coreia, eu na verdade sabia que ele iria falar. Entonces cuando Pastor Kevin se acercó a mí para decirme que la próxima conferencia de Timoteo sería en Corea, yo ya sabía de que él se iba a acercar para hablar. 하나님께서 이미 제 마음에도 동일한 마음을 주셨기 때문에 그랬어요. Porque Deus também permitiu isso no meu coração. Porque Dios también permitió eso en mi corazón. 이런 모임은 충분히 세계적이어야 한다. Porque essa reunião deve ser para todo mundo. Porque esta reunión debe ser para todo el mundo. 전 세계가 일어날 때 하나님께서 청년들을 사용하셨거든요. E quando todo mundo for levantado, Deus vai usar os jovens. Y cuando todo el mundo se ha levantado, Dios va a usar a los jóvenes. 전 세계 청년들, 복음 가진 청년들, 당대의 세계 복음을 이루겠다고 하는 청년들이 일어나야 될 때가 됐다라고 하는 생각이 들었습니다. E eu achei momento para que as pessoas de todo mundo se levantem com o Evangelho, jovens para evangelizar a todo mundo com o Evangelho. Y pensé que este era el momento en que todo el mundo se levantara juntamente con los jóvenes para predicar el Evangelio. 그러니 마지막으로 부탁을 드립니다. Por isso eu gostaria de pedir uma última coisa. Por eso quisiera pedirles una última cosa. 우리 한 명 한 명이 작은 바울처럼 살았으면 좋겠습니다. Que todos nós vivêssemos como pequeno Paulo. Que todos nosotros viviéramos como un pequeño Pablo. 사실 디모데의 의미가 그렇지 않습니까? O significado de Timóteo é isso, né? El significado de Timoteo es eso, ¿no? 바울이 했던 그것처럼 살았으면 좋겠다는 거예요. Que gostaríamos de viver como Paulo ele viveu. Que querramos vivir como Pablo vivió. 사도행전 17장에 언급된 이런 삶이 저와 여러분 가운데 꼭 있게 되기를 바랍니다. Que a vida de Atos 17 acontece em cada das nossas vidas. En la vida de Hechos 17 pase en cada una de nuestras vidas. 복음을 쉽게 잃어버리기 쉬운 그런 위험한 상태인 우리에게 계속 복음을 전해주는 그런 삶을 살자는 것입니다. Mesmo que nós temos o risco de perder o Evangelho em todo momento, que a gente possa ser encher do Evangelho em todo momento. Que aunque nosotros tengamos el riesgo de perder el Evangelio todo el tiempo, seamos llenados del Evangelio todo el tiempo. 성경 전체를 통해서 복음을 증언하는 삶을 살자는 것입니다. E que pelo meio da Bíblia nós possamos pregar o Evangelho em todo momento. Y que por medio de la Biblia podamos predicar el Evangelio en todo momento. 무엇보다도 십자가의 은혜를 아는 자로 정말 부활의 기쁨이 있는 자로 살자는 것입니다. Que sejamos pessoas que conheçam a graça da cruz e a felicidade da ressurreição. Que seamos personas que conozcan la gracia de la cruz y la felicidad de la resurrección. 그래서 여기 가도 사도행전 17장의 삶, 저기 가도 사도행전 17장의 삶이 있게 되기를 바랍니다. E que pode você ir lá e tem a vida de Atos 17. E também para lá e tem a vida de Atos 17. Que ustedes vayan allá y puedan tener la vida de Hechos 17. Que ustedes vayan a otro lado y que también tengan la vida de Hechos 17. 저와 여러분들이 그런 삶을 산다면 우리 주님 너무나 놀랍게 역사하실 줄로 믿습니다. E eu acho que Deus vai operar de uma forma muito impressionante se a gente vive dessa forma. Y creo que Dios va a obrar de una manera impresionante si vivimos de esa manera. 지금 제 마음에 두 가지 마음이 있어요. Eu tenho duas coisas no meu coração agora. Yo tengo dos cosas en mi corazón ahora. 이제 중남미는 안 와도 되겠구나 이런 마음이 있어요. Eu acho, eu não preciso vir à Latinoamérica mais. Yo pienso de que tal vez no tenga que venir a Latinoamérica más. 너무 준비되어 있으니까 안 와도 되겠구나 이런 마음이 하나 Com 있고요. tudo certo, tudo fica pronto, eu não preciso vir. Con todos ellos todo está listo, entonces yo no preciso venir. 또 한편으로는 여러분과 여러분을 통해서 벌어진 역사가 너무 궁금하고 동참하고 싶어서 자주 오고 싶은 마음이 있습니다. Mas ao mesmo tempo eu acho, eu gostaria de olhar aqui que Deus vai fazer com eles, eu gostaria de participar com eles, eu gostaria de ficar muito tempo com eles. Pero también pienso, yo quisiera ver lo que Dios va a hacer con ustedes, participar con todo lo que Dios va a hacer con ustedes. 우리 주님이 어떻게 인도하실지 모르겠지만 그런 두 가지 마음이 있어요. 그래서 너무 지금 행복하고 감사합니다. Não sei o que Deus vai fazer, porém eu estou muito feliz, muito agradecido. No sé qué es lo que Dios va a hacer, sin embargo yo estoy muy feliz y muy agradecido. 제가 너무 기뻐서 하고 싶은 말이 많아요. E eu estou falando
muito porque estou muito feliz. Y estoy hablando mucho porque estoy muy feliz. 사실 지금 고기도 먹어야 되고 축구도 해야 되잖아. Mas agora temos que ter o churrasco, temos que fazer jogar futebol. Pero ahora tenemos que tener churrasco y jugar fútbol. 그래서 여기까지만 하도록 하겠습니다. Assim que isso será a conclusão. Entonces, es la conclusión. 하나님께서 여러분에게 큰 은혜를 주시길 바랍니다. Que Deus possa abençoar as suas vidas com grande graça. Para 기도하겠습니다. bendecirlos con gran gracia. Vamos orar. 하나님 감사합니다. Deus, obrigado. Señor, te agradecemos. 예수님을 그리스도로 알고 믿고 그것을 전하기 위한 삶을 살고 있는 귀중한 백성들이 이 자리에 있습니다. O povo que deseja crer e se aprofundar em Jesus como Cristo e viver dessa forma está aqui. El pueblo que desea creer y profundizar en Jesús como el Cristo está aquí. 바울의 삶을 이어가고자 하는 디모데처럼 살고자 하는 자들이 지금 이 자리에 있습니다. São pessoas que gostam de viver que gostariam de viver essa vida como Paulo, são Timóteos, Deus. Son personas que quisieran vivir esa vida como Pablo, son Timoteo, Señor. 주요 원하오니 바울에게 있었던 그 은혜를 이들에게 허락하여 주옵소서. Deus, se tu deseja, dá essa graça que tu disse para Paulo, para eles. Señor, entonces por favor da esa gracia que tú diste para Pablo, para ellos. 성경을 통해서 그리스도가 계속 발견되게 하여 주십시오. Que eles possam enxergar a Cristo em todas as Escrituras. Que puedan llegar a Cristo en todas las escrituras. 그 그리스도의 십자가와 부활의 의미가 계속 깊어지게 하시옵소서. Que o significado da cruz e a ressurreição se aprofunde neles todos os dias. Que el significado de la cruz y la resurrección pueda ser profunda en ellos todos los días. 적어도 그리스도의 의미에 있어서는 열방의 길을 잃었는데 정확한 의미를 전달할 그런 제2의 바울들이 되게 하여 As 주시옵소서. nações esqueceram do verdadeiro significado de Cristo, mas que eles sejam como Paulo, que compartilha esse verdadeiro Cristo para todo mundo. Que las naciones se olvidaron del verdadero significado de Cristo, pero que ellos puedan ser como Pablo, que predican el evangelio a todo el mundo. 그래서 열방을 향하여 성경 가지고 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 증언하는 인생 될 수 있도록 축복하여 주옵소서. Senhor, abençoa eles para que eles possam ser vidas, que para todas as nações, com a Bíblia, eles possam pregar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Señor, que ellos puedan ser vidas, que a todas las naciones anuncien que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 주여 더욱 복음에 선명해지게 하옵시고 Permite mais clareza do Evangelho para cada um de nós. Permite más clareza para cada uno de nosotros. 혹여 극심한 반대가 일어난다 할지라도 물러서지 말게 하옵시고 Mesmo se tiver perseguição, que a gente não volta para trás. Aún si nosotros tenemos persecución, que no volteemos para atrás, Señor. 하나님이 준비하신 소중한 제자들을 제대로 세우는 삶을 살게 하여 주시옵소서. E que eles possam levantar discípulos importantes de Deus também. Y que puedan levantar discípulos importantes de Dios también. 이 디모데 대회를 통해서 계속 우리 주님 영광 받으시기를 원합니다. E que só Deus seja glorificado pelo meio da conferência de Timóteo. Y que solo Dios sea glorificado por medio de la conferencia. 세계를 살리는 디모데 대회, 세계를 살리는 제 디모데가 될 수 있도록 하나님 역사하여 Que possa 주시옵소서. ser a conferência de Timóteo, que possa salvar o mundo com o Evangelho, que ele seja Timóteo que salve o mundo com o Evangelho. La conferencia de Timoteo sea para que ellos también puedan salvar el mundo con el evangelio. 이런 귀한 분들을 세우신 우리 하나님께 무한한 영광을 돌려드립니다. Damos uma glória infinita a Deus que permitiu tudo isso. Damos una gloria infinita a Dios que permitió todo esto. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, que eu Cristo oramos. Gracias, Señor, en nombre de Jesucristo oramos. 아멘.